Se a gente tem menos escola do que antes, o professor está empregado e, como você falou, de 6 em 6 meses abre chamadas para professor. É os professores atuais que estão em sala de aula que não estão dando certo e a escola tem que trocar? Ou isso são contratos de 6 meses que são renovados ou não, de acordo com a necessidade? Eu creio que sejam os contratos que são renovados ou não. Até porque hoje em dia as escolas particulares, a maioria ela não está assinando mais carteira. A maioria está levando em consideração contratos. E sempre de 1 ano, no máximo, no mínimo ali 3 meses ou 6 meses, dependendo se for um contrato para substituição de um professor. Mas geralmente, no início do ano, eles fazem a contratação e aí esse contrato ele dura 1 ano. Se por acaso for interessante para a escola manter, aí eles continuam com o professor, senão eles botam para fora. E é onde fica a didática aí? Porque cada professor trabalha de uma maneira. Então o aluno vem com o aprendizado de um professor, aí quebra o ciclo, na volta das férias ele recebe um outro professor que trabalha de outra maneira. Como é que fica isso na cabeça do aluno? É bem complicado esse momento de despedida, já passei por muitos. Apesar de eu ser nova na área, eu já passei por muitas despedidas, justamente por causa de quebra de contrato. Assim, terminou o contrato, já estou em outra escola. Mas é uma questão mais financeira do que pedagógica. Hoje, as escolas particulares, elas pensam muito mais no financeiro, são muito mais empresas do que a escola que pensa no sacerdócio, na educação, na pedagogia, enfim. É interessante. Então a gente fala hoje que boa parte da educação particular, no caso, se refere a dinheiro. É o preço da educação. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, para quem não conhece, o dia a dia de um professor. Porque sim, muita gente pode imaginar que o professor tem só a obrigação da sala de aula. Chega lá, cumpre seu horário e vai para casa. Ou vai para outra escola. A vida do professor é só isso? Não, a vida do professor, ela não é só complicação, porque até agora parece que só falei coisa ruim de ser professor, mas na verdade, ser professor, você é professor em tempo integral, sabe? Às vezes você tenta se desprender daquilo de sala de aula, mas ali é muito complicado, porque você vai para a escola, você trabalha, você dá seu expediente, quando chega em casa você tem mais coisa para fazer. Né? É o momento que você tem consigo mesmo para preparar a sua aula, para ver uma forma mais dinâmica de chamar a atenção da turma, porque hoje em dia é muito complicado isso. Chamar a atenção da turma, eu acho que é a maior briga do professor hoje em dia. Então, o trabalho do professor ele não termina no expediente, né? Ele termina, acho que só no final do ano, quando recebe as férias. Enfim, mas... E acredito que nem isso, porque ainda tem planejamento do próximo ano. Mas ser professor é bom demais. Eu amo a minha profissão, amo meu emprego, meu Deus. Se você tivesse que trocar sua profissão de professora, que outra profissão teria? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque desde que eu me vejo assim, desde a 4ª série eu acho que eu penso em ensinar. Eu gosto de ensinar, sabe? A satisfação de você escutar o aluno dizer, poxa, e era assim, eu pensei que fosse mais difícil. Ou então, professora, a senhora é a professora mais legal, porque a senhora traz isso, isso e isso para a sala de aula. Ou então, professora, eu gosto muito da senhora. Tem alunos que eu dei aula numa escola há 3 anos atrás, antes acho que foi no período da pandemia, se eu não me engano, que eu peguei um pouco do online e depois eu fui para o ensino híbrido. Foi naquela transiçãozinha. E eu tenho um aluno que me manda mensagem até hoje. Professora, como é que a senhora tá? Tô com saudade, por que a senhora não volta para cá? Infelizmente são questões financeiras, né? Mas fica aquele coraçãozinho apertado, sabe? Porque você gostava da turma, você se apegou aos alunos e o coração leva para sempre. Não tem uma turma que eu não tenha passado que passe por mim hoje o aluno e eu não lembre dele. Eu lembro de todos. Não lembro o nome, mas do rosto eu lembro de todo mundo.